Pai, obrigado, porque temos a alegria de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Que Teu Espírito possa nos dar entendimento, sabedoria, para que assim possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Perdoe, por favor, os nossos pecados, pois oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos começar então. Hoje o tema está relacionado aos sábados cerimoniais. Alguns anos atrás eu estava participando de um estudo bíblico e quando eu saí da casa de uma família, um senhor encostou do meu lado e disse assim: "Você é pastor da igreja adventista?" Eu falei: "Sou." "Até quando você vai pregar sobre o sábado?" Eu perguntei: "Por quê?" "Porque o sábado foi abolido, não precisa mais guardar o sábado." Eu respirei, olhei para ele e disse: "Sim, mas qual dos 9?" "Como assim?" "Você está dizendo para mim que o sábado foi abolido, e eu estou lhe perguntando quais deles, porque a Bíblia apresenta 9 sábados. Você sabia disso?" "Não." "Então, se você não sabe que existe 9 sábados, como que você está afirmando para mim que ele foi abolido?" "Não, então me mostra os 9 sábados." E eu falei: "Então nós vamos nos assentar e vamos abrir a Bíblia. E é o que eu vou fazer com você aqui nessa noite. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre os sábados, ok? O sábado cerimonial, ele é um fato ou uma ficção? Por quê? Porque não é um sermão que é pregado todos os dias. Não é um estudo que é mencionado todos os dias. E na realidade, os sábados cerimoniais faz parte de uma profecia messiânica. São vários sábados que aconteciam narrando aquilo que Cristo faria por mim e por você, ok? Então, em geral, quando nós olhamos para a Bíblia, as pessoas têm confusão com respeito às leis. Você sabia que em toda a Bíblia nós encontramos um total de 613 leis? Sabiam disso? As leis estão divididas em lei moral, lei cerimonial e lei de saúde e lei civil. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus e é entregue a Moisés, Êxodo 31, verso 18. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. Lei moral escrita por Deus, lei cerimonial escrita por Moisés. A lei cerimonial era todo aquele complexo de lei que girava em torno do santuário, todas as festas do santuário. A lei de saúde é apresentada em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio capítulo 14. Deus dando orientação daquilo que nós podemos comer e daquilo que nós não podemos comer. Deus tem uma preocupação para a nossa saúde. E a lei civil, Deus tira um povo do Egito e leva para um local. Eles não tinham nome, eles não tinham nenhuma regra, eles não eram povo, a Bíblia diz isso, e a partir desse momento Deus começa a constituir Israel como uma nação, e ele então estabelece leis civis. Por exemplo, lá, já viu aquela lei que dizia assim, olho por olho e dente por dente? O que você imagina dessa lei? Você furou meu olho, eu vou lá e furo o seu? Olho por olho e dente por dente. Só que é a lei da indenização. Se eu estou trabalhando com ele aqui, quantos aqui já trabalharam e conhecem a CIPA? Sabe o que é a CIPA, né? É uma prevenção de acidentes. Então você tem várias conscientizações. Você viu na CIPA que cada dedo tem um valor. Qual é o dedo mais caro da mão? Esse aqui, né? Esse aqui, perdeu ele, você fere todo o movimento. Cada dedo tem um valor. Então a lei, olho por olho, dente por dente, cada parte do corpo havia um valor estabelecido. Se você perdesse um boi por um acidente e eu fosse o culpado, eu teria que pagar com outro boi ou o valor do boi. Então, quando diz olho por olho, dente por dente, não é furar o olho do outro, arrancar o dente do outro para pagar porque me feriu. Era a lei da indenização, ou seja, ele teria que pagar o preço que seria referente àquilo que ele estava perdendo. Ficou claro para você? Então, às vezes a gente lê assim, imagina que Deus está instigando aqui a violência, né? Mas não é isso que Deus está dizendo. Então, é a lei civil. Tinha a lei do homem enciumado, tinha a lei das vendas de terreno, como que era feito. Tudo isso faz parte do complexo de lei. Somando, então, 613 mandamentos. Não existe uma palavra certa que diz qual é a lei moral, qual é a lei cerimonial, qual é a lei da saúde, qual é a lei civil.
civil. Deus vai usar mitzvot, Deus vai usar devarim, Deus vai usar a palavra dat no hebraico, mas todas elas referem-se à lei. O que vai me dizer qual é a lei? O texto dentro do seu contexto, tá bom? Então vamos lá. Quando nós olhamos para o meio evangélico hoje, é muito comum as pessoas dizerem assim: olha, na cruz, todo o Antigo Testamento foi cancelado. Já ouviram isso? Quando Cristo morre na cruz, a lei caducou. Qual lei caducou? A civil, a dietética, a cerimonial ou a moral? Será que quando Cristo morre na cruz, aboliu todas as leis? Se aboliu todo o Antigo Testamento, por que as pessoas continuam devolvendo dízimo e ofertas? Porque se o dízimo e oferta é lançado aonde? No Velho Testamento. E está dentro da lei da adoração. Então, tem alguns problemas que a gente precisa entender. Mateus capítulo 5, no verso 17 e verso 18, diz assim: não penseis que vim revogar a lei. O verbo revogar pode ser traduzido como cancelar. Então Jesus está dizendo: não penseis que vim cancelar a lei ou os profetas. Eu não vim para cancelar ou revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você, quando entrou aqui, você viu que o céu ainda está lá, não viu? Você viu que a terra também está, você está pisando nela. Então você percebe que Cristo disse o quê? Nem o i, nem o tio passará, até que tudo se cumpra. Então preste atenção, Jesus está dizendo: eu não vim mudar a lei. Quando nós lemos as cartas de Paulo, você percebe que as pessoas utilizam a carta de Paulo para dizer que as leis foram mudadas. A pergunta que não quer calar: qual das 613 leis Paulo está dizendo que foi cancelada? Qual? Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando sobre os complexos de leis do Antigo Testamento e Novo Testamento. E em toda a Bíblia nós encontramos um total de 613 leis. E elas estão divididas em lei moral, lei cerimonial, lei dietética e lei civil. E é muito comum as pessoas dizerem assim, que quando Cristo morreu na cruz, ele acabou com a lei. E aí a pergunta é: qual delas? Quais das 613 leis foram eliminadas por Cristo? Quando nós olhamos para Pedro, quem foi Pedro? Pedro foi um dos 12. Pedro, você percebe que ele sempre esteve à frente, sempre como um líder. Todas as vezes que Cristo estava orando individual, Pedro estava ali. Pedro, Tiago e João, era aquele mais achegado a Cristo. Mas Pedro, quando leu a carta de Paulo, ele teve dificuldade. E Pedro escreveu 2 cartas. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi o homem que deu continuidade à obra de Cristo. E ele leu a carta de Pedro e teve dificuldade. De Paulo, teve dificuldade. Agora imagina eu e você. Nós não temos o mesmo privilégio do que Pedro. Caminhou lado a lado com Cristo, acordava com Cristo, dormia com Cristo, alimentava com Cristo. E ele teve dificuldades. Imagina eu e você. Que carta Pedro teve dificuldade? Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, é lá pertinho do Apocalipse, ok? O capítulo 3, os versos 14 adiante. Fica antes das cartas de João, segunda e terceira carta. Olha o que ele vai dizer. Pedro dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ou seja, em todas as suas cartas, das quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição
deles. O que Pedro está dizendo aqui? Que muitas pessoas leem as cartas de Paulo, têm dificuldade de entender e deturpam tudo, trazendo a sua própria forma de raciocinar, trazendo a sua forma de interpretar a Bíblia. Exemplo, você lê Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, eu coloquei aqui para te facilitar. Paulo diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando você lê esse texto, e é o que as pessoas leem e dizem assim: olha, Paulo está dizendo que a lei foi mudada, porque ele está dizendo, ninguém pode julgar você pelo que você come, lei dietética. Ninguém pode julgar você pelo que bebe, lei dietética. Ninguém pode julgar você pelos dias de festa, lei cerimonial. Ninguém pode julgar você pela lua nova, lei cerimonial. Ninguém pode julgar você pelo sábado, lei moral, ok? Então você olha para esse texto e interpreta assim. Mas vamos lá, o que Paulo está nos dizendo aqui? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Comida está relacionada aos 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Lembra dos 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem se prostrará e adorará essas imagens. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Primeira tábua. Segunda tábua: honre teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás nada. 10 mandamentos, ok? Bem resumido. Tem alguma coisa a ver com comida? Tem alguma coisa a ver com bebida? Tem alguma coisa a ver com dia de festas? Tem alguma coisa a ver com lua nova? Os 10 mandamentos têm alguma coisa a ver com sábados? Não. Como não, pastor? A palavra está no singular ou no plural? Se está no plural, porque existe mais sábados. Paulo não está se referindo aqui ao sábado do 7º dia. Que sábado Paulo está se referindo aqui? Por quê? Porque Paulo está dizendo o quê? Que tudo isso aqui são sombras de coisas futuras. O sábado moral é sombra de alguma coisa? Não, ele foi estabelecido lá na criação, como o 7º dia, dia de descanso, dia abençoado, dia separado por Deus. Então aqui, este sábado que ele está relatando tem a ver com o corpo de Cristo. Como assim, pastor? O que Paulo queria dizer então? Paulo, ele estava olhando para a lei moral, cerimonial, civil, de saúde. Você vai ler Efésios capítulo 2, verso 15, e diz que Cristo aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Os 10 mandamentos têm forma de ordenança, sim ou não? Não. Não tem forma de ordenança, ele é um mandamento, ok? Ele é um mandamento. Ordenanças, ele tem um cumprimento, ok? Quais são? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Está jogando no passado, olha, caducou, não vale mais. Removeu-o inteiramente, o encravando na cruz. Paulo está dizendo, olha, existe uma lei que Cristo pregou na cruz. Lembra que eu disse que não existe uma palavra certa para lei na Bíblia? É os 10 mandamentos, é a lei civil, é a lei de saúde, é a lei cerimonial. Aí Paulo está dizendo, olha, tem uma lei que ela nos cobra, no sentido de ordenança. Mas essa lei foi cravada na cruz quando Cristo morreu. Que lei é essa? A chave é Levítico capítulo 23. O coração do Pentateuco, o coração da lei é o Levítico, o livro do Levitas. Se você perceber, Moisés escreveu 5 livros, lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Qual que faz o meio? Levítico. Levítico é conhecido como o coração da Torá, o coração do Pentateuco. Levítico capítulo 23. Eu coloquei aqui na tela para facilitar você também, ok? Mas você pode conferir que vai ver que é a mesma coisa. Capítulo 23, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações.
São estas as minhas festas. Ponto. Quando ele coloca ponto, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, antes de dar continuidade às minhas festas, eu quero abrir uma aspa aqui. Deixa eu deixar algo claro para vocês, Moisés. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será um sábado, no singular, do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Ponto. Ele fecha aspas. São estas, ele volta para o assunto festas. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. Lembra que eu disse das ordenanças? A ordenança estabelecida por Paulo aqui, falada por Paulo, ela teve um tempo para se cumprir, porque eram sombras que fazem o corpo de Cristo. Está claro até aqui? Vai ficar mais claro para você na frente, ok? Então, verso 1, festas chamadas de santas convocações. Verso 4, essas santas convocações têm um tempo determinado para se cumprir. E Paulo diz que ele prende essa luz na cruz, ele cancela ela na cruz. A palavra festa no hebraico é a palavra Hag. As 7 festas foram apresentadas pela primeira vez na Bíblia, no livro de Levítico. Deus reúne as 7 festas do calendário judaico. Hoje eles têm a 8ª festa, que é chamada de Purim. A 8ª festa foi quando Mardoqueu, lembra? No livro de Esther, quando houve um decreto de morte para os judeus. E aí o último capítulo, quando eles não foram mortos, não foram exterminados, eles estabeleceram mais uma festa, chamada de Purim, que significa sorte, porque eles não morreram. Essa festa, chamada sorte, não aparece na lei cerimonial, porque ela é um outro contexto. Ela não tem a ver com adoração, mas tem a ver com o livramento que o povo de Israel teve da morte. A Bíblia vai nos apresentar que estas 7 festas, na realidade, eram 7 sábados. Aqueles sábados mencionados por Paulo lá em Efésios. A Páscoa é o primeiro sábado cerimonial. Os versos 4 e 5 de Levítico 23 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro do calendário judaico é abril, mês de Nissan. Então, no mês de abril, ao 14 do mês, ou seja, no dia 14º do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não tenha vergonha. Na sua mente, o que é Páscoa? Hã? Livramento? Livramento. Mais o que nós podemos falar como Páscoa? Libertação, livramento, libertação. Mais o que? Vamos lembrar da primeira festa da Páscoa. Deus derrama a última praga no Egito. Morrem todos os primogênitos. Mas antes da 10ª praga ser derramada, Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, mate um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e passe dos umbrais das portas. E onde ter o sangue, o anjo da morte vai passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. É a palavra hebraica Bessam. Onde havia o sangue do cordeiro, a morte passou por cima. Ok? Então, Páscoa é passar por cima. Passar por cima. A palavra Bessam. Ok? E o simbolismo que a pessoa faz é só para... Hoje, todo esse simbolismo que nós temos tem mais a ver com o comércio do que com o cristianismo. Ok? O vinho da Páscoa, o coelhinho, né, que bota ovo. O coelho nem bota ovo, né? Nem bota ovo. Então, ou seja, não tem um contexto bíblico. O contexto bíblico da Páscoa, ok? É que o anjo da morte passa por cima onde há o sangue do cordeiro. Da parte do anjo da morte, eu estava no quintal da minha casa e vi o anjo da morte vindo para a casa da minha vizinha. Aí que vem a pergunta, porque naquela outra vez eu lhe perguntei, né, sobre aquela parte que morremos, o Espírito vem, entra para dentro do Senhor, todos nós, independente daquele que é o nome bem, depois ele passa para um julgamento, né, aqueles que
Senhor. Aham. Isso. Aí, isso que eu quero perguntar. No caso, aquilo que eu vi são pessoas que não é de Deus, e obviamente ali foi pego aquela pessoa. Mas até onde aquele anjo da morte ali, o Espírito da morte, tem poder de levar aquela pessoa para ele? Porque já que você falou que ninguém está no inferno ainda. Né? Então, a Bíblia diz que o anjo da morte, na carta de Paulo aos Hebreus, é o próprio diabo. Paulo vai dizer que é Satanás que passa e mata todos ali. Mas onde havia o sangue do cordeiro, o diabo passou por cima. Apocalipse capítulo 12 diz: eles, pois, o venceram com o sangue do cordeiro. Então, ou seja, a forma que eu e você temos de nos prender, estarmos livres disso, é através do sangue do cordeiro. Então, a palavra Páscoa é passar por cima, ok? Passar por cima. Então, quando o povo de Israel celebrava a festa da Páscoa, eles entendiam o quê? Que o anjo da morte passaria por cima, que eles estariam livres por causa do sangue do cordeiro. Então nós, o Senhor, o anjo que vem nos recolher no caso, né? Oi? O anjo que vem nos levar no caso. Isso, mas eu desconheço a forma que você viu e tal. Biblicamente, o anjo da morte é Satanás. Sim. Ok? Biblicamente é Satanás. Logo depois da festa da Páscoa, e vale ressaltar que a Páscoa não precisa mais ser celebrada. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 7, que o verdadeiro cordeiro foi sacrificado. Quem é o verdadeiro cordeiro? Cristo Jesus. Quando João vê Jesus pela primeira vez, ele diz o quê? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, este é o único sangue que pode nos salvar. Este é o único sangue que pode nos purificar. O sangue do verdadeiro cordeiro. Então, quando Cristo morre, ele elimina a Páscoa. Ok? E biblicamente Cristo substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, é como se nós estivéssemos participando da Páscoa. Por quê? Porque o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue dele. Ele disse: façam isso em memória de mim. Então, ele substitui a Páscoa pela Santa Ceia. Ok? Logo depois, então, vem os versos 6 que diz assim, capítulo 23, verso 6: e ao 15 dia deste mês é festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. O que era o pão asmo? Era um pão sem fermento, sem açúcar e com ervas amargas. Que delícia, né? Quando eles comiam esse pão, eles lembravam dos 400 anos que viveram como escravos. Então imagina, o cordeiro foi morto e agora no outro dia eles comiam os pães amargos, lembrando, olha, nós ficamos 400 anos vivendo como escravos. 400 anos de escravidão. E o que tem a ver conosco, o cristianismo? Quando o cordeiro morre, Jesus morre, como foi no outro dia dos discípulos? Um dia amargo, de decepção. Então eles celebravam de forma dupla ou ambígua 400 anos de escravidão e a morte do Filho de Deus na cruz, aquele dia, ok? Cristo morre numa sexta-feira, no dia 14 de abril, no sábado, dia 15 de abril, como diz o texto, Cristo estava na sepultura e todos estavam comendo os pães asmos, amargo, a tristeza, ok? Terceira festa, primeiro sábado cerimonial, cravado na cruz. Segundo sábado cerimonial, cravado na cruz. Terceiro sábado, as primícias. Verso 9 e verso 11 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O que acontecia? O cordeiro morreu na sexta, no sábado a decepção, no domingo o povo acordava bem cedo, colhiam as primeiras frutas, os primeiros frutos, pegavam as folhas, entregavam na mão do sacerdote. O sacerdote entrava no santuário e ele balançava os molhos das primeiras colheitas. O que isso representava? Que eles estão livres do pecado, porque o cordeiro pagou o preço. Mesmo decepcionados, mas o cordeiro libertou eles, ok?
No domingo, então, eles celebravam os primeiros frutos. Quando Cristo estava na cruz, e quando ele disse, tetelestai, está consumado, houve um grande terremoto, as sepulturas foram abertas. No domingo, quando Cristo ressuscitou, ele sai da sepultura e diz, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo morto, viverás. Mateus 27 diz que muitos que estavam na sepultura foram ressuscitados e foram vistos andando em Jerusalém. Quem são eles? As primícias da vitória de Cristo. Só que quando Cristo ressuscita, quem foi a primeira pessoa que viu ele? Maria Madalena. Maria Madalena, quando viu ele, ela correu para abraçar e ele disse o que para ela? Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Vá à frente, diga para os meus discípulos que eu ressuscitei e que eu vou ter um encontro com eles, mas antes é necessário que eu suba ao Pai. João capítulo 20, verso 7. Jesus sobe aos céus e quando ele chega no céu, abre-se um local santíssimo e ele se apresenta diante do Pai e ele mostra as feridas dele. Lembra que os molhos precisavam ser aceitos pelo Senhor? Quando Cristo entra com a primícia, a vitória sobre o pecado, ele mostra as mãos, ele mostra o seu lado ferido, ele mostra as marcas da coroa. O Pai aceita o sacrifício dele no meu e no seu lugar. Os anjos queriam celebrar este momento. Ele disse, ainda não, ainda faltam algumas coisas para acontecer. E ele volta para essa terra e ele fica mais 40 dias com os discípulos no cenáculo, preparando eles. Depois então, ele despede dos discípulos e volta aos céus. Até aqui está claro? Então as festas das primícias marcam a ressurreição de Cristo e promete a ressurreição de todo aquele que morrer em Cristo. Vem então agora o quarto sábado cerimonial. É chamado de Pentecostes. O que significa a palavra Pentecostes? A palavra Penta significa o quê? Sim. Costes, depois de 50. A palavra Pentecostes é traduzida como depois de 50. O cordeiro morre na sexta. No sábado ele está na sepultura. No domingo ele ressuscita. Olha o que vai dizer agora o verso 15 e o verso 17. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxesse o molho da oferta movida, ou seja, a primícia, 50 dias. 50 dias. Primeiro diz 7 semanas inteiras. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 7? 49. Então, a partir daqui, primeiro dia, contariam-se mais 49 dias até aqui, que dá um total de 50 dias. Cristo morre na sexta, ressuscita no domingo. No domingo ele vai para onde? Vai lá no Pai, sacrifício aceito, ele volta. Ele fica mais 40 dias. Quando chega então o 40º, quando chega no dia 40 lá, que ele está com eles, ele vai para a pedra da ascensão, ele despede dos discípulos e ele é levado aos céus. 10 dias depois, 50 dias, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, a Pentecostes. Eles celebravam no passado algo que Deus estaria dando para eles. Logo após a morte do Cordeiro, a ressurreição do Cordeiro, 50 dias depois, viria o Pentecostes. Deus tinha uma profecia no Antigo Testamento para o batismo do Espírito Santo. E Joel deixou ela mais clara no capítulo 2. Chegarão momentos que os filhos profetizarão, os velhos terão visão. Ele começa a dizer aquilo que aconteceria após o batismo do Espírito Santo. Já aconteceu, também aconteceu, e este também. Então 4 sábados cerimoniais já foram pregados na cruz. Agora vem o 5º sábado, o verso 24 e o verso 25. Era o sábado das trombetas. Tocavam-se 7 trombetas. Você olha para o livro do Apocalipse, você encontra quantas trombetas? 7 trombetas. As trombetas eram pré-anúncio do julgamento. Só que elas eram tocadas com sons diferentes. Pegava-se o shofar, que é um chifre, e o sumo sacerdote tocava pela primeira vez. Quando ele tocava pela primeira vez, é baixinho. Mas à medida que ele ia tocando mais vezes, ele ia aumentando o som.
Os judeus chegam a dizer que é o amor tendo que gritar. Sabe quando você diz assim: filho, não atravessa a rua, lá vem o carro. Filho, não atravessa a rua, lá vem o carro. De repente você dá aquele grito: filho, não atravessa, que vem o carro. As 7 trombetas é o amor tendo que gritar. Olha, está chegando o dia do julgamento, está chegando o dia do Yom Kippur. Eu vou julgar vocês. Tocava a primeira trombeta. A segunda, mais alta, está chegando o dia do julgamento, mais alta. A 7ª era mais alta, porque chegou o dia, é hora. Então o que você tinha que fazer é até aqui, porque a partir de agora entra o 6º sábado cerimonial, que é chamado do dia da expiação. Ele está no verso 26 e o verso 28. É chamado pelo judeu de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do julgamento do calendário judaico. Era o dia que mudava toda a cerimônia de adoração do povo de Deus. Por quê? Porque o sacerdote tirava suas vestes diárias e ele colocava agora uma veste do sumo sacerdote. E ele entrava no local santíssimo, que ele só poderia entrar uma vez no ano. E o dia que ele entrava era 22 de outubro do calendário deles, que é o nosso 22 de outubro, ok? Então ele entrava no local santíssimo para dar início ao julgamento, ok? Nesse dia, eles também não poderiam fazer obra nenhuma, era um dia de jejum. O único dia de jejum estabelecido no Antigo Testamento é o dia da expiação. Depois foram criando-se outros dias, mas inspirado é somente no dia da expiação que Deus pedia para o seu povo jejuar. Era nesse dia. Esse dia eles rasgavam suas vestes, jogavam cinzas sobre a sua cabeça. Esse dia eles confessavam os seus pecados. Esse dia eles se aprendiam cada vez mais a Deus. Por quê? Porque eram mortos naquele dia. Eram trago para o sumo sacerdote 2 bodes. Levítico 16. Lançava-se sorte sobre um bode. Aquele bode que a sorte caía sobre ele, ele era escolhido para morrer. O outro bode era chamado de Azazel. Azazel. O bode que morria naquele dia representa Cristo, que um dia morreria por nós. E Azazel representa quem? Ele representa Satanás. Ele era levado para o deserto, representando Apocalipse capítulo 20, que o diabo vai ficar nessa terra quanto tempo? 1000 anos, sozinho, isolado, no deserto. Então, este sábado aqui, pergunto para você, este já se cumpriu até o 5º. E o 6º já se cumpriu na história? Estamos nele. Ele está acontecendo. Por quê? Porque no dia 22 de outubro de 1844 começou o que no céu? O julgamento. E nós vamos estudar isso na semana que vem. Ok? Então em 1844, dia 22 de outubro, começou o dia da expiação. Então todos nós estamos sendo julgados. Ok? E o 7º sábado cerimonial? O verso 42. O 7º sábado cerimonial, o povo de Israel saiu das suas casas e durante o dia eles ficavam em tendas no deserto, relembrando o tempo que viveram no deserto, mas também agora celebrando a vitória, porque o Cordeiro morreu. Ficaram decepcionados, mas ele ressuscitou, receberam o batismo do Espírito Santo. Deus anunciou que iria julgar o ímpio, eles estão livres agora do pecado e agora eles precisam celebrar. Mateus 8, verso 11 diz que naquele dia, quando Cristo voltar em poder e majestade, Ele vai levar eu e você para o céu e nos assentaremos à mesa para celebrarmos, onde vai estar assentado Abraão, Isaac e Jacó. Olha aqui o paralelo. Por quê? Durante 7 dias da festa do tabernáculo, o povo de Israel montava uma grande mesa no deserto e celebravam ali 7 dias de festa de libertação. Você sabe que quando Cristo voltar em poder e majestade, nós faremos uma viagem intergaláxia para o céu. E essa viagem será de 7 dias também, até chegarmos na cidade santa. Interessante, né? Como que toda a profecia do Antigo Testamento reflete todo o plano da salvação. Por isso são chamados de 7 sábados cerimoniais. Ok? Agora, pastor, e o 7º? O sábado. O Senhor disse para mim que existem 9 sábados. Eu mostrei 7 sábados cerimoniais, mas você tem o sábado moral também, que foi escrito pelo dedo de Deus e entregue a Moisés.
E você tem o sábado milenal de Hebreus capítulo 4, que é 1000 anos que nós viveremos no céu. Também é chamado de sábado, grande descanso do Senhor. Então nós já encontramos os 9 sábados. Mas e o sábado semanal? Em Êxodo 31, verso 16, Deus disse que o sábado semanal é um estatuto perpétuo. O que significa a palavra perpétua? Para sempre. Para sempre, ok? O 7º dia, ele foi concluído assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então ele está dizendo assim, olha, Deus conclui a obra e ele cria então um dia para celebrar a sua criação. E esse dia é o sábado, ok? O sábado é o único dia que ele coloca nome na semana. Primeiro dia, foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, mas ele diz, o 7º dia é o sábado, ok? Então ele coloca nome no dia de sábado. Alguém pode dizer assim, mas pastor, isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Hoje não precisa mais guardar o sábado. Será que há um dia de repouso no Novo Testamento? Porque se você conversar com os muçulmanos, eles vão dizer que é sexta-feira. Se você conversar com os católicos, eles vão dizer que é o domingo. E grande parte do meio evangélico. Se conversar com o judeu e adventista, eles vão dizer que é o sábado. Quem está certo aí? São os muçulmanos, são os judeus, os adventistas, são os católicos. Quem está certo? Vamos observar Jesus. Jesus guardava qual dia? Sábado, vamos ver. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o quê? O seu costume. E levantou-se para ler, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus ensinava no dia de sábado. A Virgem Maria também guardou o sábado. E agora é depois da morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, cancelou o sábado. Olha o que diz Lucas. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, né, depois da morte de Cristo, então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado elas fizeram o quê? Segundo o quê? O mandamento. Maria, depois da morte de Cristo, continuou guardando o sábado. Os discípulos também guardavam o sábado. Agora olha o que Cristo disse: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Nem um i ou um tio jamais passará da lei. Mas muitos não guardam o sábado por causa da tradição. O domingo não tem autoridade teológica. O domingo foi mudado por Constantino, foi colocado por Constantino, o imperador romano, que tira o sábado e coloca o domingo. E qual foi o argumento dele? Cristo ressuscitou no domingo e esse dia então passou a ser santo. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, antes de darmos continuidade. Eu fui chamado para abrir uma igreja numa cidade chamada Ipanguaçu. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Ela fica no Rio Grande do Norte, Natal. E nessa cidade tem cerca de 17.000 habitantes e não tinha igreja adventista. Me convidaram então para fazer um projeto de 3 meses para abrir uma igreja neste local. Quando eu cheguei lá, existiam 3 igrejas: Universal, uma igreja batista e a igreja católica. As 3 igrejas que existem nesse local. A cidade de Ipanguaçu, ela é quase uma ilha, porque ela para o rio Pataxós e o rio Açu passa por ela. E de vez em quando chove, os dois aumentam o seu nível e invadem a cidade. Então assim vive o povo de Ipanguaçu. E lá é conhecida como a terra da banana. Eu fui para esse local sem presença adventista. Eu comecei a visitar as pessoas, comecei conhecendo o comércio, conhecendo as escolas. Comecei então um curso como deixar de fumar. As pessoas começaram a vir, pararam de fumar. Eu ia para a rádio, falava na rádio, as pessoas começaram a participar. Até que chegou o momento de eu abrir a Bíblia no meu auditório. E quando eu abri a Bíblia, o prefeito da cidade, chamado Tales, já estava prontinho para ser batizado. E aí ele disse assim para mim:
Pastor Patrick, eu estou entendendo sobre o sábado e eu vou passar a guardar o sábado. Eu falei, que legal. E aí à noite, no meu auditório, quando o prefeito estava lá, eu disse assim, gente, eu quero lançar um desafio para vocês. O desafio se chama o texto perdido. E quem encontrar o texto perdido, eu tirei uma nota de R$100, eu vou dar R$100, mas vale amanhã. Amanhã, ok? Ok. A cidade virou um alvoroço. Por quê? Olha o que o prefeito me fez. Quando eu levantei a nota de R$100, o prefeito disse assim, pastor, aumenta mais 900 aí. Pastor, e eu vou dar o meu carro para quem achar o texto perdido. Eu vou mais longe, eu dou a minha casa. Aí imagina o que ele fez comigo. Eu saí na rua de manhã, todo mundo igual doido em cima de mim. Pastor, achei o texto perdido, é de Levítico. Pastor, achei o texto perdido. Eu falei, à noite eu vou revelar. Nós tivemos que chamar a polícia, porque não cabia gente no meu auditório, vazou o outro lado. Todo mundo queria a casa do prefeito, né? Todo mundo queria o carro do prefeito e mais R$1.000. Então todo mundo lá. A Igreja Batista foi em peso. Quando eu entro no meu auditório, está o padre sentado de um lado, o pastor da Igreja Batista de outro e o pastor do Universal ali também. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo aqui hoje? E aí eu comecei a dar o estudo bíblico para eles. Aí, pastor, fala qual que é o texto perdido, pastor. Eu falei, beleza, valendo agora. Aí cada um foi mostrando o texto. Eu falei assim, tá bom, eu vou dizer qual é o texto perdido. Quem me mostrar, peguei os R$1.000, a chave do carro do prefeito, a casa do prefeito está aqui. Quem me mostrar que o sábado foi alterado e que temos que guardar o domingo, pode pegar na minha mão aqui a casa do prefeito, o carro e os R$1.000. Aí o pastor Batista levantou e disse assim, você é um covarde. Eu falei, por que eu sou covarde? Porque não existe nenhum texto na Bíblia que diz que deve se guardar o domingo. Eu falei, se não existe, por que você ensina a sua igreja a guardar o domingo e pisar no sábado? Nós batizamos 126 pessoas. Mais de 50% eram membros da Igreja Batista. Inclusive a esposa dele e o filho dele também foram batizados. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que deve se guardar o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. A Bíblia é muito clara em dizer que o sábado é o dia de guarda. Os argumentos foi abolido. Você já viu quais sábados foram abolidos? São sábados cerimoniais, não o sábado moral. Olha o que Cristo disse por causa da tradição. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas de quem? Preceitos de homens. O domingo é mandamento de quem? Homens. O Papa Bento XVI, no ano de 2005, ele esteve no Brasil. Nós tivemos aqui a caminhada da juventude, você lembra? Foi um movimento enorme no Rio de Janeiro. Quando os repórteres brasileiros perguntaram assim para o Papa, Papa, existe uma preocupação hoje pela Igreja Católica, pela perda de tantos membros para as igrejas evangélicas? É por isso que vocês estão fazendo essa jornada da juventude? Ele disse assim, eu não tenho preocupação com as igrejas evangélicas. E o repórter perguntou, por que você não tem preocupação? Ele disse, nós criamos o domingo. Então, toda igreja que guarda o domingo está sujeita à autoridade católica. São nossas filhas. Então, eu não tenho essa preocupação. Olha a fala do Papa. Você entendeu? O que diz Apocalipse capítulo 17? A Babilônia, a mãe de todas. Olha que interessante. Ele confirmando uma profecia bíblica. Ele confirmando. Isso você acha no Google, ok? O depoimento dele. Maioria ou minoria? Por que eu faço essa pergunta? Na época de Noé, quem entrou na arca? A maioria ou a minoria? Na terra prometida, quem entrou? Maioria ou minoria? Os discípulos, era a maioria ou a minoria? Mas pastor, a minoria guarda o sábado e a maioria guarda o domingo. Eu pergunto para você, de que lado você está? Da maioria ou da minoria? A escolha é nossa. De que lado eu e você vamos estar depende da nossa escolha.
De que lado nós vamos estar? Sabe o que é triste? A Bíblia fala que o caminho da maioria vai ser o quê? A morte, né? Apocalipse capítulo 20, verso 8. De que lado você vai estar? Da maioria ou da minoria? A escolha é nossa. Perguntas? Alguma dúvida? Agora é a hora. Uma pergunta. Quando você tinha falado naquela outra vez, que teve uma rachadura, né, no céu, quando Satanás entrou, ele veio falar com o Senhor Jesus, e aí quando Deus falou para ele, ele vinha, ele falou assim, não, vem pela andar pela terra. João 1,6. Aí que tá, eu quero saber quem escreveu isso, porque segundo, pelo que eu vejo, é o seguinte, foi uma conversa entre Deus e Satanás. Quem estava ali para ver aquela conversa? Isso foi revelado para Jó, foi escrito por Moisés. Moisés inspirado por Deus. Revelado pelo Espírito Santo, revelado essa conversa. Isso. E aí ele escreveu isso. Justamente, porque Jó viveu muitos anos antes de Moisés. Quando Moisés escreve o livro de Jó, Jó não existia mais. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele não participou da criação. É Deus narrando ele, pela inspiração. Ok? Na casa dos sábados cerimoniais, né? 27, aí que inclui o Yom Kippur e tudo, o fato, apesar de falar sábado, não significa cair. Não caía no dia de sábado. Não caía. São os nossos feriados nacionais. Eram os feriados nacionais lá. Por exemplo, quando caía no dia da Páscoa, dia 14 de abril, se caísse na segunda, na terça, na quarta, era um feriado. Ele dizia um descanso solene, nenhuma obra fareis. Então a mesma reivindicação que Deus dá ao sábado moral, Ele dava para essas festas morais, cerimoniais. Mas em alguns momentos, de repente, coincidiria com o sábado moral, né? Quando caía no sábado moral, era chamado de grande sábado. Ele tinha um sentido duplo agora, né? Porque ele tinha a festa da Páscoa e ele também era o 7º dia de guarda. Então é chamado de grande sábado. Você vai ver alguns termos assim na Bíblia, grande sábado. Aí nesse caso, o cerimonial ficava assim, junto e... Ele entrava dentro do contexto da adoração sabática e a aplicação cerimonial. Ok? E aquela parte da Bíblia que fala que quando o Senhor Jesus teve que descer para pregar no inferno, isso é verdade, no caso, porque você passou ali, mas não falou sobre isso. Mas a Bíblia fala que ele desceu, teve que pregar e pegar a chave do inferno. Ok. Isso, mas você não... Vamos lá. 2 Pedro, só me lembrar do texto, se é a primeira ou se é a segunda carta. Ok. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no verso 17, diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofreis por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não é inferno, é espírito em prisão. E quem são eles? Nos quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Pedro não está dizendo que Cristo foi lá no inferno e pregou para os espíritos, está dizendo que, olha, lembra lá de Noé, quando o Espírito Santo veio, durante 120 anos pregou para aquelas pessoas, eles negaram. Olha o que ele diz: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então o texto, tirado do contexto, ele vai criar a doutrina do inferno. Ok? O texto aqui não está falando do inferno. O texto está falando... pessoas aprisionadas. Não, eram pessoas... Provérbios 5:22 diz que o pecado faz o que conosco? Nos aprisiona como corda. Aqui não é a existência de inferno. Ele está dizendo, Gênesis capítulo 6, quando eles recusaram a pregação de Noé. Ok? É errado quando essa igreja evangélica fala assim: Jesus teve que descer ao inferno. Erradíssimo. E pregou para todos, aí uma parte veio, outra parte veio. Você está pregando espiritismo. Isso é um espiritismo. Porque se Cristo vai e tem almas ali pegando fogo, clamando por liberação, que Deus é esse? É
a um Deus tirano, um Deus carrasco. Por que prega tanto isso dentro das igrejas evangélicas? É falta de entendimento? Não, é a teologia do medo, do terrorismo. Para intimidar. Intimidar, porque biblicamente não existe isso. A igreja Betel, não sei se alguém sabe da igreja Betel, tem uma amiga minha que ela falou que ela teve que sair da igreja Betel porque o pastor pediu para que se curvasse diante da imagem do Jair Bolsonaro, que seria, e ela se recusou, e ele falou: você vai ver perto da porta, então eu vou sair. Então, quer dizer, é a atitude do medo, é a atitude da opressão. É o terrorismo. E onde nasceu aonde nasceu a doutrina do inferno? A doutrina do inferno nasceu por um homem, por um papa chamado Leão V, quando Martinho Lutero já estava fazendo o projeto da reforma, estava iniciando o projeto da reforma, entra-se a doutrina do inferno e do purgatório. Porque eles precisavam construir as basílicas de São Pedro, toda a escadaria, eles não tinham condições financeiras, e eles então têm agora um arcebispo que começa a viajar pregando que quem não devolvesse o dinheiro para a igreja católica para a construção seriam lançados no inferno ou no purgatório. Uma moeda no altar e uma alma fora do purgatório. E muitas outras igrejas evangélicas hoje estão em comum acordo com essa doutrina que também não é bíblica. Quando Jesus fala do fogo que queima durante o dia e durante a noite, ele está falando do vale de Hiena. O vale de Hiena era um local onde jogava lixo e esse fogo não se apagava. Não está se referindo aqui ao inferno, porque se eu jogar você no inferno, você vai pegar fogo até quando? Porque enquanto você tem matéria para queimar, vai queimar. Queimou? Acabou, né? Então você percebe que existem hoje algumas falácias não bíblicas que se tornaram o quê? Doutrina de igrejas. Mas biblicamente você não tem. Isso não existe. Não existe. Você leu o texto comigo agora, mostrando que Cristo não foi para o inferno. O texto está se referindo quando ele visitou lá na época de Noé, aqueles que recusaram a saber, apenas 8 pessoas que foram salvas. Quem são elas? Noé e sua família. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Podemos orar então? Vamos orar. Sábado que vem nós vamos estudar o tema do juízo investigativo, ok? Dia da expiação, quando começou, o que representa para mim, para você, por que o cálculo das 2.300 tardes e manhãs. Esse será o estudo de sábado que vem, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque estudamos a Tua Palavra, durante 1 hora colocamos os nossos olhos sobre a lei moral, lei cerimonial e entendemos qual lei foi travada na cruz do Calvário. Pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, que possamos interpretar a Tua Bíblia dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer e não no nosso olhar humano. Pois são as bênçãos que pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana a todos. Tem um lanchinho aí preparado.